espirituais e hipérboles com aplicações futuras. A palavra bem-aventurado, guisa de introdução, tem um sentido mais amplo do que feliz. Pois felicidade, a gente sabe que depende de situações externas. Por exemplo, nos dias de férias eu estava completamente feliz quando estava dentro da piscina. Depois, fora da piscina, no sol escaldante de horários em que você sai para fazer as compras no supermercado, eu estou infeliz. A felicidade é uma condição que precisa de algo externo. Mas feliz, bem-aventurado nesse contexto do Sermão do Monte, significa bem-estar máximo e alegria espiritual. E somente os eleitos gozam e desfrutam daquilo que Deus dá. Jesus, neste Sermão do Monte, destaca diversas qualidades, posições e condições do cristão ou da pessoa que será feliz e que desfrutará do que o próprio texto diz, herdarão a terra. Porque provavelmente Jesus está fazendo uma citação do Salmo 37, verso 11, que diz: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os estudiosos dizem que Jesus aqui está se referindo aos novos céus e à nova terra. Jesus está aqui falando do que nós iremos herdar com as promessas que Ele nos dá. Desfrutaremos de toda a sua criação restaurada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que a natureza espera ardentemente a redenção. Jesus então diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Este sermão, o Sermão do Monte, contrasta com o Sermão do Sinai. Enquanto o Sermão do Sinai promulga a lei, o do monte este promulga a graça. E este sermão tem para Jesus uma conotação importante, pois ele coloca como deve ser a postura do cristão em determinados aspectos, e do qual eu mencionarei somente os mansos, os humildes, porque eles herdarão a terra. O contexto é que, após escolher seus 12 discípulos, e mais tarde eles os chama de amigos, Jesus então se dirige a uma plateia, a um grupo de pessoas, e alguns dizem que neste sermão Jesus prega aos seus discípulos, e os seus discípulos se viram aos outros que estão mais próximos e pregam aos outros. De maneira que então dizem os historiadores que aqueles que estavam mais distantes não tiveram a mínima noção e compreensão do que Jesus estava dizendo, porque de fato Jesus se referiu aos seus, e os seus compartilhou com aqueles que estavam mais próximos. Mas este sermão é uma carta magna da vida do homem e da mulher de Deus, e tem nele, neste sermão, o suprassumo do pensamento de Jesus quanto ao que os seus discípulos, seus servos, seus eleitos, os seus filhos, sua igreja deveria ser. E você tem a pergunta de dizer o que Jesus pensa ou deseja de nós. Se você tem a pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E antes de você, ou melhor, e nós aqui na Igreja Presbiteriana desaprovamos a sua busca por profetas para que ore por você, para que diga qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus para a sua vida está revelada neste grande sermão magno, poderoso, inaugural do ministério de Cristo Jesus. Se você quer saber o que Deus quer para você, o que Deus tem para você,
Com certeza não é um carro zero, porque o carro zero daqui a 5 anos, não, daqui a 2 dias, daqui a algumas horas tirando da agência, não é mais zero. Uma casa nova? Também não. Um vestido, uma roupa nova? Jesus não é esse o propósito. Isso ele disse que seria dado de lambuja, quando seus discípulos andaram ansiosos pelo que comer, vestir. Jesus disse, olha, os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Não se preocupem com isso, isso o Pai dá para vocês de lambuja. Ou seja, de brinde. Mas este sermão mostra qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Cristo Jesus para as nossas vidas. Neste evangelho, as bem-aventuranças, em Mateus, conta-se em 8 sem maldições, quanto que no evangelho de Lucas são 4 com 4 maldições. Mas aqui em Mateus são 8 bênçãos. Como eu disse, só vou me deter a bem-aventurado humildes. Algumas traduções, os mansos. Em algumas traduções, os pacíficos. E com certeza, mansidão, humildade, não é uma fraqueza, mas uma virtude. Que Jesus diz, bem-aventurados que são. Não é bem-aventurados que receberão. Bem-aventurado, felizes os que são mansos e humildes. Humildes e mansos. Tomemos como exemplo, por exemplo, Moisés. Já ouviu falar? O grande legislador de Israel, Moisés. Diz o texto de Números, capítulo 12, verso 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Talvez, se nós estivéssemos naquela ocasião em que isso foi visto, pensado e dito, talvez pudesse você dizer assim, não é Moisés o homem mais manso, porque nós confundimos muito humildade com mansidade, com mansidão. Nós achamos às vezes que humilde é o que anda de roupa rasgada. Eu lembro muito bem que minha mãe, falecida mãezinha, era uma mulher absolutamente contumaz, totalmente disciplinada com a limpeza da casa e a arrumação dos seus filhos. Nós tínhamos muito pouca roupa. E mamãe era daquela que, e isso foi quebrado quando eu casei com Sandra, e quando nós conseguíamos comprar uma roupa no mês de junho, julho, agosto, setembro, tinha que guardar para usar no Natal. A gente ficar bonitinho no Natal. Preocupação que mamãe tinha dos seus filhos andarem bem arrumadinhos, e nós éramos pobres. Lembro-me certa feita que tínhamos que sair de uma casa em que morávamos, debaixo de chuva, 10 horas da noite, e eu só fui entender quando me tornei adulto, porque nós fomos despejados, fomos morar de favor numa casa dos fundos, e que na parte dos fundos havia uma plantação de verduras, e o mosqueiro que tinha na nossa casa era uma coisa insuportável por conta dos fertilizantes naturais daquela época, que era bosta de vaca. Hoje o negócio é mais nobre, né? Naquela época a gente adubava planta ou hortaliças com bosta. E as moscas vinham. Mas eu me lembro que todos que iam nos visitar achavam que, apesar de morarmos, que ninguém sabia que morávamos de favor, diziam ou pensavam que nós éramos ricos. Porque eu não sei se você nasceu, ou você lembra, alguns aqui vão lembrar, que havia uma cera naquela época que chamava vermelhão. E a gente não era crente não, mas o sangue já era o sangue, o chão já era o sangue do cordeiro. Era um vermelhão só. E a gente não tinha dinheiro para muita coisa, mas para aquele óleozinho chamado óleo de peroba, antigo, mamãe passava até no sofá de curvinho, que papai, quando chegava do serviço, sentava e caía. Sério, é verdade.
E a gente, quando vinha da rua, só tinha eu e meu irmão mais velho, depois vieram os outros e não pegaram essa fase difícil, e vínhamos nós dois, que a gente entrava dentro de casa, várias vezes, aquele maldito paninho branco de pegadinha na porta, com aquele chão encerado, a gente pisava em vulpo. Nós éramos pobres, mas éramos dignos. Éramos pobres, mas não éramos porcos. Então tem gente que confunde humildade com porcaria. E tem gente que confunde aí, que vem agora a brincadeira do texto de Moisés, ser manso com ser bobo, trouxa ou idiota. É igual reunião de condomínio. Quem mora em condomínio sabe. Ou você vai para a reunião do condomínio ou para quebrar o pau ou para fazer papel de trouxa. Você não tem meio termo ali. Moisés era manso, e talvez se a gente tivesse naquela época, a gente disse, não, tem um homem mais manso do que Moisés, aquele lá, porque a mulher manda nele, ele não fala nada. Mas ser manso não significa ter a mulher mandando em você. Mulher que manda em você não é homem manso, é homem trouxa. E não é homem cristão. Certamente, no passado, antes de haver essa referência a Moisés, alguém talvez pudesse dizer que Moisés não fosse tão manso assim, quando ele mata um egípcio, tentando fazer justiça com as próprias mãos, e foge então para o deserto, onde conhece a sua esposa e trabalha ali por 40 anos, onde durante esse tempo Deus o torna manso, pelo trabalho de Deus na vida daquele homem. E aqui então você já vai entendendo que ser manso, como a Bíblia diz que Moisés era, é quando nós chegamos a uma estatura de comportamento em que nós não fazemos justiça pelas nossas próprias mãos e confiamos no Senhor que a faça. Isso é o que a Bíblia diz, que Moisés era manso por isso. Não porque era um bobo, não porque era um mandado pela mulher, não porque fazia o que o povo queria, não porque era jogado de um lado para o outro, mas porque era alguém que aprendeu a depender do Senhor e a receber do Senhor tudo o que deveria ser feito, e não agora mais faria aquilo que ele gostaria de fazer, mas o que Deus quer que ele faça. Veja Números capítulo 11, verso 26 e 29. Olha como é que ele se transforma a tal ponto de que no arraial ficaram 2 homens, chamavam-se Eldade e o outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço e anunciou a Moisés, Eldade e Medade profetizaram no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, meu senhor Moisés, proíbe-los. Que profetizem, que fale, não foram à tenda, estão no arraial fazendo a obra de Deus. Moisés, porém, lhe disse, tens tu ciúme por mim? A versão que eu tenho aqui diz, oxalá. Ou seja, tomara que do povo do Senhor todos fossem profetas. Queria eu que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Sabe o que Moisés está mostrando? Que a preocupação dele é com a obra de Deus e não com a sua reputação. Homem manso, humilde, porque a preocupação dele está em outro nível e não nos níveis mundanos. E veja, o mesmo texto de Números 12, 2, nós lemos o 3 que disse, ora, Moisés é um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Agora volta um pouquinho, vai no verso 2. Números 12, 2. Só um pouquinho, um verso atrás. O que você encontra ali? Verso 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Alguns historiadores dizem que essa mulher etíope já era Zípora. Aquele já veio de lá do deserto com ela.
Alguns dizem, era ela, Zípora. A pergunta é, se já era então Zípora, que ele já vinha já do deserto para essa missão com ela, por que somente agora eles estão criticando que ela casou com ele? Porque uma coisa eu aprendo aqui na história de Moisés. Todo homem e toda mulher, e nunca se esqueça disso, que cresce, que é abençoado, que se torna um vulto, desperta a ira e o ciúme e a inveja de muitos. Inclusive da sua casa. O próprio Cristo disse, os seus inimigos serão os da sua própria casa. É só você começar a ganhar mais, é só você começar a sair, sobressair na sociedade, que começam a tacar pedra em você. Mas o verso 2, o verso 3, eles vão aqui, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Olha a bagunça já começa. Será que é só por ele que Deus fala? Perguntaram também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Verso 3, o ponto principal. Ora, Moisés era um homem muito paciente, manso, humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Do verso 3 ao verso 4 é que está para mim a chave do mistério da bênção que eu proponho aos senhores e às senhoras nessa noite. Qual que é? Moisés não se defendeu. Deus então se levantou e defendeu Moisés. Obviamente eu quero acreditar que Moisés esperou pelo Senhor. E são pequenas duas coisas que eu levanto nesse momento introdutório. Primeiro, Moisés não está preocupado com a sua reputação, mas com a obra do Senhor. Moisés não se preocupa com o que dizem a seu respeito. Porque maior coisa é a obra do Senhor do que a minha vida. Maior são as coisas de Deus do que as minhas coisas. Segundo, de tudo que nós vimos da citação de Números 11, que Moisés queria que todos fossem profetas, Moisés tem o desejo de que o povo trabalhe pelo Senhor. Irmãos, e isso é bom pensarmos aqui como igreja de veleiros. O importante aqui não é o pastor. O importante aqui não é o seminarista Leonardo. O importante aqui não são os presbíteros. O importante aqui não são os diáconos. O importante aqui não são os músicos. O importante aqui é o Senhor e a obra dele. O importante é ele. O importante é o reino dele. Não importa quem nós somos. O que importa é o quanto Deus quer te usar e quer fazer com que a obra dele seja conhecida. Nós que estamos aqui na frente somos apenas um instrumento de Deus para capacitar você para ser bênção no reino dele. Mas para que a gente entenda tudo isso, a gente precisa de humildade e mansidão. Porque é lamentável muitas vezes ver na casa do Senhor, na obra do Senhor, os ciúmes, as invejas, as bobagens. E com o passar do tempo, as coisas parecem que vão ficando piores. Moisés nos mostra que o humilde não vê os outros como concorrente, mas vê os outros como colaboradores. O humilde vê assim. As pessoas não disputam comigo, elas colaboram comigo. O humilde não vê o outro como um adversário, o humilde vê o outro como um colaborador e um parceiro. Quando eu trato de casais, trato muitos casais e muitos deles não são crentes. Casais quebram o pau porque eles estão numa disputa. E é interessante você perceber como a esposa ou como o marido às vezes comemora quando a esposa perde o emprego.
Pasmem. Mas muitos casais não cristãos que eu cuido lá no consultório do Dr. Rafael, lá somos um psiquiatra e 10 terapeutas. Eu sou o único que trato de casais. E de todas as outras loucuras. Inclusive a essa, de ter casado. É muito interessante ver como eles não compreendem a verdade bíblica e de que Jesus disse que um reino não pode se subdividir. Quando disseram que ele expulsava demônio pelo espírito de Belzebu, ele diz: o reino não pode brigar entre si, senão ele racha no meio. E você olha para aquele casal com filhos, e eles brigam porque um quer provar para o outro que é melhor do que o outro, porque não são humildes, não são mansos e não entenderam que ali não há uma disputa, há uma colaboração. Somos uma casa, somos um reino, somos uma pátria, somos uma nação, somos um povo, somos uma família. Mas não é humilde. Mas não adianta tratar, vamos fazer problema financeiro. Aí alguns vêm dizer, vamos fazer uma planilha Excel para vocês administrar as finanças. Mas vocês não têm o básico, que é humildade. Aprendemos com Moisés, um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Como é que a gente se comporta? Focado no que Jesus diz em Mateus 5,5, que nós lemos: bem-aventurados os mansos, porque a terra será deles. Eles herdarão a terra, os mansos, os humildes. Moisés nos mostra nesse texto que o humilde não se defende. Eu gravei, memorizei. 1 Pedro 2,23. Ele, quando era ultrajado, ele, Jesus, não revidava com ultraje, mas se entregava a Deus que julga retamente. Abre lá, 1 Pedro 2,23. Diz assim: sendo injuriado, não injuriava, padecendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Como é que é o homem ou a mulher não humilde? No mundo é fácil dar exemplo, não é verdade? Gente do mundo que não é cristão, a gente diz: o não humilde é aquele que é grosso, é ignorante, é estúpido, ameaça com uma arma na cintura, diz que vai bater, que vai prender. Você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano. Isso você já viu por aí, não já? E o cristão não humilde? Pastor, tem cristão não humilde? Não deveria, mas tem. É aquele que, quando ele sofre algum tipo de problema, ou quando ele se acha injustiçado, ele diz: o meu Deus vai pesar a mão sobre você. Você já deve ter visto um bocado deles por aí, né? Sou filho do rei. Olha com quem você está falando aí. Eu vou orar. É engraçado que às vezes o crente fala como se ele estivesse orando para um outro Deus. O meu Deus é um, o seu é outro. Porque essa noite eu vou orar, vou falar com o meu Deus e ele vai pesar a mão sobre você. Isso para mim parece até jogador cristão. O Corinthians e Palmeiras. Lá cá tem os cristãos. E aí eles vão lá para dentro e dizem: Senhor, nos abençoe nessa partida. Mas aqui no Corinthians, os crentes orando: Senhor, que a gente ganhe. Aí faz aquele negócio: upa, Deus por nós. Porque tem ali os cristãos desportistas, né? Mas no Palmeiras também tem. E vai que Deus seja palmeirense. Lascou. Agora você imagina Deus lá no céu olhando esse negócio, dizendo: quem que eu abençoo? Os meus filhos corintianos ou os meus filhos palmeirenses? Às vezes a gente ora achando que o reino está dividido e que Deus seu é um, o dele é outro. Jesus Cristo diz assim: eu não entro nessas contendas, mas eu me rendo a Ele. Você faz o que você quiser comigo, você me xinga, você cospe na minha cara, você faz o que quiser, porque eu me submeto a Ele. Grava esse versículo para quando você estiver numa enrascada da vida e que as pessoas estiverem te ameaçando, estiverem tentando tripudiar sobre você, você lembre que nós temos um Deus acima de tudo e de todos. O que a gente pode pensar de um outro homem como exemplo nessa noite? Ainda temos um pouco de tempo. Davi.
Davi, para mim, é um homem do qual, todas as vezes em que eu vou falar de humildade, ler sobre humildade, trabalhar o meu coração à humildade, Davi me vem à mente, porque Davi, ele tinha grandes motivos para ser arrogante. Veja, ainda garoto, ungido. E Davi me é um caso interessante na psicanálise, se é que eu posso psicanalizar Davi. Porque, presta atenção se você lembra da história. Quando o profeta vai à casa do seu pai, o profeta tem em mente, como todo homem, o que deveria ser um rei. Um bom de combate, uma estatura mediana, e eles já tinham acabado de sair da problemática de eleger Saul grandão, bonitão, tal, armário, porque eles queriam algo oponente que chamasse a atenção das outras nações, e Saul foi um fracasso, um fiasco, só tinha tamanho. E o profeta desce à casa do homem lá, e Deus tem que falar no coração dele, dizendo assim: profeta Samuel, é o seguinte, eu não olho como vocês olham. Então essa lista de currículo que você tem aí, você rasga esse negócio. Porque eu não vejo como vocês. Agora olha, pensa como Davi, como ele poderia ter pensado. O profeta chega a casa e começa... Não, aí Deus fala, não é isso aí não. Aí o pai manda o outro, manda o outro. Só vão mandando os cabras que o pai achava que era bom. Aí quando o profeta diz assim, Deus não falou com nenhum desses. Não é nenhum desses. Não tem mais alguém? Agora você imagina a cena, eu vou caricaturar. É quem? Quem pode ser? Mas acabou tudo. Mulher, você pulou a cerca, tem mais um filho escondido? Meu bem, e a mulher diz, meu bem, tem mais algum com a sua escrava? Você fez como Abraão, tem alguém escondido, você ficou com medo de dizer? Não tem mais ninguém. Aí todo mundo diz assim, não, mas tem um menino lá, pastorzinho. E você vai entender que talvez isso pudesse acontecer, porque quando Davi vai levar comida, marmita para os seus irmãos, no meio daquele grande dilema de Golias, o seu irmão mais velho diz assim, por que deixaste aquelas poucas ovelhas no pastoreio? Desdém, deboche, um pouquinho, aquela vidinha. Aí lá vem aquele menino que a Bíblia diz, que todos os historiadores dizem que era ruivo, aquele garoto, sim papai, o senhor chamou? Cajadinho fedendo a ovelha, fedendo a bicho. E os guerreiros tudo lá, e Deus rejeitou todos os guerreiros. Aí quando o profeta põe os olhos no Davi, no menino, unge ele profeta. Dali para ele sentar-se no reino levou anos. Meu seminarista de plantão aqui, lembra quantos anos demorou Davi? Consultas teológicas eu faço para o meu seminarista. Mas foi, alguns dizem que por mais de 20 anos, da unção até o trono. Sabe o que isso mostra? Que Deus pode ter te prometido uma coisa, mas isso não significa que ela vai acontecer no dia seguinte. Mas isso prova também que Deus, o que Ele prometeu, Ele dará, não importa quanto tempo isso dure. Mas Davi podia então, nessa ocasião, nesse drama todo, de ter sido esquecido pelo seu pai, de ter sido debochado pelos seus irmãos, ter dizer, agora eu sou ungido, hein? Zé, vai pegar uma marmita para mim lá. Eu vou pegar para você, você é um menino pastor, mas eu sou ungido, você não foi. Pega a marmita para mim, porque quando eu for rei, eu vou ficar contigo. Podia, não podia? Podia. Mas se você olhar para toda a história de Davi, da unção dele até sentar do trono, a unção para nós é coisa de bênção, mas para Davi foi um inferno na terra, porque Saul, quando soube disso, o perseguiu. Agora, quando Davi foi perseguido por Saul, ele revidou? Não. Quando pôde matar Saul por 2 vezes, uma quando ele tomou mais de 30 gotas de Rivotril e dormiu um sono pesado, e Davi chegou perto dele, podia ter matado, e não matou. A segunda, quando deu uma desinteria por um churrasco que os amigos fizeram, que ele foi lá aliviar o ventre, que a Bíblia fala, Saul foi aliviar o ventre, foi arriar uma massa, assim como você fala aí qualquer outra coisa. Passar um fax, hoje em dia não fala mais passar um fax. E Davi chega perto e podia ter matado Saul porque ele deu mole. Matou? Por quê?
Porque Davi disse, eu não toco no ungido do Senhor. Sabe por que Davi faz isso? Porque é humilde. Porque o humilde conhece e respeita hierarquias. Porque o humilde sabe, e ele não é trouxa, de que o está acima dele pode ser tosco, pode ser leviano, pode ser burro, mas está acima de mim, porque o humilde, ele não vê as suas competências diante do outro, ele vê a hierarquia e ele respeita, porque ele sabe que Deus é o criador das hierarquias. E Davi podia dizer, eu sou o ungido verdadeiro e você não. Ele não fez isso, ele respeitou o tempo, porque o humilde respeita tempo. Por isso que Deus disse, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o quê? Terra. Ele espera, ele é manso, ele sabe o seu tempo, ele sabe que Deus controla tudo, ele não adianta, ele não pega atalho, ele não pula muros, ele espera em Deus, só o humilde espera em Deus. Os arrogantes dão o seu jeito, bate no peito, se arvora, bota o currículo, põe o crachá na cara, dá carteirada. Você vai na Conde de Sarzeda, a rua dos evangélicos profanos e medíocres, e você olha lá o mundo de carteiras com o brasão da República dizendo autoridade eclesiástica. A que serve isso? O guarda me para em alta velocidade a 120 por hora, a 130 por hora, eu devia estar a 80 de seu guarda, eu sou ministro do evangelho. Você já viu as carteiras? Uma carteira que você abre assim, vai pum, 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 vai caindo assim. Uns anéis gigantescos. E o sapato? Deus o livre. Se vocês me derem um sapato desse presente, sabe que eu não vou usar. Então nem dê. E você vai lá e você... Mas para que é isso, gente? Falta aos cristãos do século XXI humildade. Pés no chão, mansos. Davi é humilde. E para mim ele é um exemplo gigantesco da maior prova de humildade que um rei, agora já no trono, poderia ter dado. Se você ler o Salmo 51 e abra lá, por favor. Você vai entender por que eu uso o Davi nessa noite como exemplo de humildade e de mansidão. Salmo 51, por favor. Para o mestre de música, Salmo de Davi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Betseba, ou Batseba. Se Davi não fosse humilde, a gente estaria lendo aqui. Carta que Davi escreveu para mandar matar o profeta quando foi advertido por ele. Não, pastor, isso não estaria na Bíblia. Não estaria. Deus não esconde o pecado dos seus filhos. Quem joga pecado para debaixo do tapete somos nós. Deus não faz isso. Jesus falou, o que tu fizeste escondido eu vou contar para todo mundo. Nós é que damos um jeito aqui na terra e acobertamos as coisas, mas Deus não faz isso. É só você pegar a Bíblia que você vai ver que os pecados do seu povo, dos seus filhos, estão aqui estampados. E Davi é um deles. Mandou matar Urias, tentou dar o seu jeito, porque ele estava tomado pelo pecado, e o pecado faz isso com a gente, nos cega. O pecado faz com que a gente fique meio cauterizado, que a gente comece a tentar arrumar para que as pessoas não vejam, mas quando um homem de Deus fala conosco, e se nós somos de Deus, nós caímos em si e nos arrependemos. E é isso que está o texto do Salmo 51. Diz ele, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi, quando é repreendido pelo profeta, ele cai em lágrimas, ele não se defende, ele não se justifica. Ele chora, ele escreve, ele é um poeta, ele entra no seu quarto e diz: Senhor, somente contra ti eu pequei, fiz besteira, Senhor, eu estou arruinado, eu estou arrasado, e o Senhor tem razão em me condenar, o Senhor tem razão em me destruir, em apagar o meu reino, se o Senhor quiser, em acabar com tudo, se o Senhor fizer isso, o Senhor tem razão. É humilde, porque o humilde reconhece os seus erros e as suas falhas. Mas o arrogante, o soberbo, aquele que a Bíblia diz que Deus se afasta dele, diz: não, peraí, pastor, o senhor está equivocado. Não, veja bem, eu não fui culpado. A mulher deu em cima de mim. Afinal de contas, ela foi tomar banho, botou na cara, pastor. O que é isso? O senhor é homem, o senhor sabe. Aí quer botar a gente junto. Se fosse eu, o que o senhor faria? Me deixa fora dessa, rapaz. Você nunca passou por isso, mas a gente passa por isso. A gente vai disciplinar, a gente vai orientar o cara. Se fosse com o senhor, aí o senhor não gosta? O senhor gosta de mulher, o senhor não gosta? Se fosse com o senhor caía também. Ô rapaz, é juízo, ô rapaz. A questão aqui é pecado, ô rapaz. Toma vergonha na tua cara. Ô pastor, não fala assim comigo não, senão eu vou embora da igreja, hein? Estou aqui, o senhor está me fritando aqui, me cozinhando, mas a igreja ali da esquina, já se eu chegar lá, ele me elege presbítero. É assim que está hoje. Sai daqui disciplinado, chega lá pastor. É desse jeito. Porque falta no arraial de Deus homens e mulheres humildes. Curve a sua fronte e seja humilde. Porque Deus só reprova, Deus só adverte, Deus só disciplina quem Ele ama. Davi entendeu isso. O que aprendemos com estes gestos de humildade de Davi e Moisés? O humilde não pergunta por quê, mas para quê. O humilde, ele não diz: por que Deus? Sabe aquela coisa que o crente, né, os crentes de hoje em dia tem: por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que isso aconteceu? Por que tomaram a minha casa? Por que não sei o quê? Não é por quê, filho. O humilde não quer saber por quê, o humilde quer saber para quê. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que ainda precisa ser quebrado no meu coração, na minha alma, que o Senhor está usando os bens, usando as coisas da vida, que eu preciso ainda entender? Talvez Deus não está querendo grandes coisas, a não ser que você reconheça que tudo foi dado por Ele e tudo será tirado por Ele, assim como Jó entendeu. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor, vida que segue. E se é verdade que Deus deu, que Deus tomou, Deus pode dar de novo. Então, vamos ficar manso aqui.
Porque se não foi Deus que deu, foi você que conquistou e perdeu, então tu é burro, tu é ruim, tu é inábil, tu é tudo. E é nisso que tu quer seguir? Não, mas se foi Deus que deu e Deus tirou, então refresca, acalme o coração, porque Ele vai sustentar você com o pouco que Ele te deixou. Esse é que é o milagre. 5 pães e 2 peixes alimentaram 15.000. E quando Jesus orou, Ele orou dizendo: Pai, eu te dou graças. Eu posso ouvir Jesus no seu íntimo dizendo: se só tem 5 pães e 2 peixes é suficiente. Se não fosse, o Senhor mandava mais. Jesus sabe que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Segunda coisa, o humilde está aberto para o aprendizado. Porque ele leva a cacetada, ele diz: vamos lá, vamos ver o que Deus quer. Ele não vai para o monte chorar, ele não vai fazer campanha de 340, 30 dias, ele não vai jejuar, vai definhar. Porque o jejum de alguns crentes é greve de fome. Ó Deus, olha só, ó, já apareceu a ponta do osso, hein? E eu estou disposto a ir 50 dias. Seu filho foi 40, eu vou 50. Porque aí nos 50 aí já começa a bombear o negócio aqui. Se o senhor não correr, todo mundo vai ver que é o senhor que me deixou de me assistir. Não, ele aprende. Ele não entra nesses dilemas. Terceira coisa, o humilde olha para os problemas da vida como estações. Outono, inverno, verão e qual outra? Primavera. Meu pai dizia uma coisa muito simples. Quando a gente tinha os percalços da vida, meu pai dizia assim: filho, a terra é redonda. E ela gira. E às vezes quando ela gira, alguém fica de cabeça para baixo e você está de cabeça para cima. Quando ela girar de novo, muda tudo. Você vai ficar de cabeça para baixo. O humilde entende que há momentos na vida que é de escassez. Simples. O humilde sabe disso. O soberbo não, ele quer verão sempre. Vai ficar nadando na praia o tempo todo, verãozão, né? Tomando lá a breja geladinha o tempo todo. Isso não existe, gente. Há tempos difíceis. Lê Provérbios. Vai ter você com a formiga preguiçoso, que a formiga trabalha para estocar no inverno, porque ela sabe que há períodos que é difícil as coisas. O humilde sabe que a vida é feita de momentos. E talvez você esteja vivendo um momento ruim. Aquieta teu coração, seja humilde. Não fique perguntando por quê, mas para quê? O que Deus quer te ensinar, o que Deus quer fazer com a tua alma, com a tua vida, porque você vale mais do que milhões. Você custou o sangue de Jesus na cruz, e é você que Ele quer salvar, e não os teus bens. O humilde entende isso, ele refresca. E quarto e último, o humilde é submisso à vontade de Deus. Sem questionar. O segredo é esse. Porque eu acho que submisso à vontade de Deus, muito crente é, mas sem questionar. Boca fechada. Quietinho. Pode chorar, mas chora quietinho. Pode deitar na cama, pegar o travesseirinho, virar para o lado. Quietinho. Porque o que não é humilde, ele sabe, mas e aí? E o dízimo que eu dei? E a campanha que nós fizemos lá na igreja, que o pastor disse que eu ia triunfar em uma semana? E aí? E aí? E aí? O humilde não, o humilde aguenta firme. Bate no couro, ele aguenta firme. Porque ele é submisso à vontade de Deus. Estou terminando, irmãos. Tem mais esse pedacinho de folha aqui. Eu falei o que aprendemos com estes gestos de humildade. Agora eu quero fazer uma aplicação. O que o humilde ganha com a sua humildade. Já estamos terminando nesse ponto aqui. O que eu e você, como humildes, ganhamos com a nossa humildade? Só tem 2 pontos. O primeiro deles é o que todo mundo quer. Intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. O que nós ganhamos com a humildade que Jesus proferiu no Sermão do Monte e as bem-aventuranças? Intimidade com Deus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Salmo 138, 6. Ainda que o Senhor é excelso, contudo a
atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Algumas traduções dizem, olha de longe. O soberbo Deus olha assim, fica aí, não chega não. O Salmo está dizendo que ao soberbo Deus diz assim, fica aí. Aos humildes Deus diz assim, ó, cima, chega perto, reclina a cabeça aqui. Vamos andar junto. O que você quer? O que nós ganhamos com a humildade? Intimidade com o Senhor. Daí é 57:15, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Eu, diz o Senhor, que habito no alto e sublime trono, para lá chamo os humildes e contritos para os abençoar. É isso que você quer, afinal? É isso que você deseja, intimidade com Deus? Então seja humilde. Algumas pessoas dizem assim, pastor, o que eu faço para ter intimidade com Deus? Aí alguns pastores nefastos dizem assim, jejua 40 dias. Jesus diria, seja humilde. O que eu faço, pastor, para ter intimidade com Deus? Coloca o rosto no pó e ore por 2 horas. Jesus diria, seja humilde de coração. Porque não adianta nada ficar 2 horas orando e levantar dali e achar que é melhor do que todo mundo. Seja humilde. O que o humilde ganha com isso, além da intimidade do Senhor, como se ela fosse pouco? O favor do Senhor. Tiago 4:6 é o que nós lemos. Todavia, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Jó 22:29, quando te abaterem, dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Eu quero terminar aqui. É isso que você deseja para a tua vida, está aqui a receita, está aqui a guia médica dos céus, para que você tenha uma vida abençoada. Seja humilde. Não se preocupe com a sua reputação, não se preocupe com o teu nome, não se preocupe com nada disso. Deus é com os contritos e com os humildes de coração, e Ele dará para você tudo que você precisa e necessita. Não se preocupe, apenas seja humilde e submisso ao Senhor. Domingo que vem falarei sobre a simplicidade e usarei como exemplo o maior de todos, Jesus o Cristo, o Messias, o Senhor. E veremos o que ele nos ensina sobre simplicidade, humildade, mansidão e todas as outras coisas mais. Mais um pouco da bênção de Deus sobre a tua vida. Curve a sua fronte, avisa lá em cima, tia Sandra. Pai, nós estamos encerrando essa noite.